Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, meu caro professor querido, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de ensino religioso, 8ª etapa do EJA. Né? Eu sou o professor Yuri Lima e estarei com você ao longo desta aula refletindo juntos sobre mudanças de paradigmas. O que eu quero te convidar nesse momento? Quero te convidar a repensar a vida, a repensar a própria caminhada e pensar com discernimento, de maneira alternativa, de maneira alternativa também a vida. Tanto a humanidade quanto as religiões, ao longo da história, tiveram que repensar os seus modelos e seus jeitos de pensar a vida, seus paradigmas. E aqui, ao longo desta aula, eu quero te convidar também a repensar tudo isso, é claro, sob a ótica religiosa, mas também, quem sabe, te ajudar a contribuir no teu discernimento vocacional, no teu discernimento de chamada para a vida. E aí eu quero te convidar a pensar na primeira cartela o seguinte: o que significa paradigma? São as normas, modelos orientadores de um grupo que estabelece limites e que determinam como um indivíduo deve agir dentro desses limites. Essa fotinha aí do peixe, né? Peixe fora d'água, né? E ele tem que agir de maneira até fora das fronteiras costumeiras, pode também nos convidar a pensar o que significa paradigma, né? Primeiro como esse modelo orientador, né? E que também trabalha essa dimensão do dever agir dentro de limites, né? Quando pensamos em paradigma, o que você vê? Né? O que isso significa? Paradigma sempre vai trabalhar a dimensão de modelo, de padrão que vai orientar o seu comportamento, a sua caminhada. E sempre vai ser um padrão construído ou visto de maneira coletiva, né? Ok? Mas a gente tem que pensar o seguinte: e o que nos impede de ver e aceitar novas ideias? Existem situações na vida da gente que parece que a gente fica meio que cego a aceitar pessoas diferentes, pessoas novas, né? Pessoas que vêm às vezes com novos modelos de ideia, né? Você já parou para pensar que muitas das vezes essas suposições compartilhadas que determinam como nós percebemos o mundo? Você já parou para pensar que, de repente, às vezes, essa ideia já preparada pode nos fechar para aceitar a diversidade de olhares, diversidade de comportamentos, diversidade de vivências, né? Olha aqui para mim, por favor. Você está me vendo e aqui do meu ladinho você está vendo assim vários rostos, né? Esses rostos de pessoas sorrindo, de várias culturas, várias línguas, compõem a humanidade. E o nosso grande perigo, muitas das vezes, é nós nos fecharmos somente a um padrão, né? A uma normativa que nos impede de aceitarmos
a diversidade que é a humanidade, com seus rostos, com seus jeitos, com sua cultura, né? E é o grande desafio que nós temos que pensar hoje quando pensamos e quando refletimos acerca de mudanças de paradigmas. E isso ao longo da história é muito interessante. Por exemplo, próximo, exemplos de paradigmas. A Marcha das Mulheres na França, que deu início à Revolução Francesa, né? O movimento das sufragistas, o movimento de mulheres pelo direito de voto na Inglaterra no século XIX, né? Para pensar, a mulher não podia nem participar da vida política e muito menos participar dos movimentos sociais. Você está vendo tanto na Revolução Francesa quanto na Inglaterra, a grande participação delas, né, nesses movimentos de grande cunho humanístico e social. A Renascença na Europa, durante os séculos XV e XVI, foi também uma grande mudança no contexto das artes, no contexto da humanidade, né? Da cultura. Também um outro exemplo de paradigmas, na próxima tela vamos ver, a mudança de paradigma medieval, né? Que saiu da visão teocêntrica, a mudança do iluminismo que ocorreu na Europa nos séculos 17 e 18, que deu, na verdade, uma ênfase ao uso da ideia, ao uso da razão como algo instrumental, né? E que revolucionou o mundo inteiro. O movimento abolicionista no Brasil, de defesa dos escravos, foi também um grande divisor de águas na nossa história, né? De não aceitarmos que outros seres humanos pudessem serem escravizados e ser usados como instrumento de trabalho, né? E aqui, eu te convido também a olhar esta imagem aqui. Você está vendo aqui uma imagem grega, né, que é muito significativo para a gente, porque, de repente, desde da era grega, os primeiros filósofos, quando ousaram pensar uma explicação acerca do mundo, acerca das relações sociais, enfatizaram simplesmente a mudança de um paradigma simplesmente mitológico, de explicação mitológica da realidade, para um antropocentrismo, que o ser humano pudesse pensar a sua realidade, pudesse pensar a sua caminhada, pensar a sua história. E aqui também foi outra quebra de paradigma, né? Para pensar na próxima slide, nós vamos ver também outros exemplos, né? A pré-história e a história da Grécia Antiga é a passagem do romantismo para o sedentarismo. Os povos, na pré-história, muitas das vezes só ficavam se locomovendo em torno à procura de caça e de alimentação. E na Grécia Antiga você já vai ver, de repente, o sedentarismo, que vai ser, de certa forma, vai ser baseado na descoberta de técnicas de plantação e também de moradia e de convivência política, tá? Também vamos ver uma outra coisa interessante: o surgimento da propriedade privada na Grécia Antiga e o advento da polis vai ser também uma grande quebra de paradigma, né? Que era as propriedades comunais, que agora, de certa forma, vão serem privatizadas e vão dar vida e oxigênio para o surgimento das primeiras comunidades, das primeiras cidades. E aqui nós vamos ver também uma outra quebra de paradigma, que é o surgimento da filosofia, que é o surgimento de uma narrativa que vai olhar para a realidade de maneira mais racional, baseado no pensamento humano, autônomo, tá? Vamos ver também outras quebras de paradigmas no próximo slide, tá? Aqui o paradigma medieval também
na época medieval, nós vamos ver que houve uma passagem da visão teocêntrica do mundo, né, que era baseada no poder do sagrado, no advento do cristianismo, no poder da Igreja Católica Romana, mas também naquela dimensão da autoridade, e que o homem era submisso a essa autoridade divina, né? E aqui a gente vai ver que no humanismo, na modernidade, vai se privilegiar a valorização do ser humano como criação privilegiada, amada de Deus. Uma visão antropocêntrica em que o ser humano ele vai se tornar o centro do universo. Já quando olhamos para a dimensão da modernidade. E aqui a gente vai ver características da modernidade, né? A modernidade que vai ser centralizada na questão do individualismo, né? O indivíduo acima do coletivo. A dimensão do racionalismo, a centralidade na razão. E também no cientificismo, a busca da razão através de provas, de experiências. Eu diria aqui de método, né? Ok? E aqui a gente vai terminar por aqui, né? Mas eu quero colocar algumas ênfases em relação a este assunto, né? Para pensar, se não houvesse essas quebras de paradigmas, essas mudanças de olhares, como é que seria o mundo hoje? Certamente, nem eu, nem você, estaríamos usufruindo de grandes conquistas na área social, política, participação das mulheres, participação dos povos originários, o florescimento dos direitos humanos, né? Então, quando a gente para pensar em quebra de paradigma, temos que pensar na dimensão do respeito ao ser humano, na dimensão da alteridade, de que o outro faz parte dessa grande humanidade que eu devo respeitar, e que também nós devemos ter uma grande empatia e uma abertura para acolher o diferente. Quer ver uma coisa? Quantos de nós perdemos entes queridos agora nesse momento da Covid-19? Eu, você, cada um de nós conhecemos alguém que veio a falecer por esse mal. E agora a gente está tomando cuidado através do uso de máscara, de álcool, distanciamento social. Estamos reaprendendo um novo modelo, um novo jeito, um novo paradigma de convivência com o outro. Mas estamos reaprendendo por quê? Porque queremos, porque acreditamos na vida, na dignidade humana. E a dignidade humana é o objeto, é o interlocutor, é o ponto ao qual todas as grandes expressões religiosas se colocam a serviço, se colocam à disposição para privilegiar como seu discurso, como seu bem-querer. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, vamos agora olhar para a nossa DLI de hoje e responder com muito carinho as questões de hoje. Questão número 1. A sociedade tem mania de julgar os outros. Se ela fosse mais magra, seria bonita. Até que o rosto é bonitinho, mas se tivesse mais corpo, seria bonito. Se o cabelo dela fosse liso, iria valorizar muito mais. Todos esses se parecem nunca acabar. E com isso, essas pessoas influenciadas pela mídia acabam diminuindo a autoestima das pessoas a troco de nada.
A partir das ideias do texto, expresse a sua opinião em relação aos padrões de beleza impostos pela mídia. Então, olha com carinho, tá? Questão número 2. Diferencie em poucas palavras o teocentrismo do antropocentrismo. Então, fica com nossas questões de hoje. E daqui a pouquinho vamos responder essas duas questões da nossa DLI, nossa Dinâmica Local Interativa.
Vamos que vamos de interatividade nesse momento, meu caro aluno, minha cara aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda. E espero, do fundo do coração, que você possa participar com muito prazer, com muita alegria dessa atividade de hoje, tá? Vimos a questão número 1, sobre os padrões de beleza, né? Que você teve a oportunidade de olhar, de meditar com muito carinho, né? E diante desses padrões de beleza impostos pela mídia, o que você tem a dizer? Questão número 1 é uma resposta pessoal, né? Que você pode estar colocando, né? E enfatizando de maneira pessoal. Mas o que é interessante? A sociedade estipula e impõe padrões tipológicos, com aspectos como tipo de físico, aparência, etc. E os divulga através da mídia, massificando o segmento destes estereótipos. Muitas vezes, levando os indivíduos a sentirem-se mal e discriminados. Senão, se encaixam nos padrões impostos, né? Muitas das vezes, inclusive, esse tipo de pensamento pode ser um objeto muito grave para o estímulo do bullying na escola, né? Quantos de nós já vimos, já presenciamos de maneira direta ou indireta a questão do bullying? E quantos de nós já nos deparamos com situações de pessoas que se sentem inferiorizadas pelo seu tipo biológico, né? Porque é mais gordo, mais magro. E aí porque muitas das vezes esse tipo biológico, esse estereótipo, ele não se encaixa nesse padrão que a mídia muitas das vezes impõe. O que é mais importante? Na dúvida, se ame. Nas incertezas, se acolha. E diante do outro, se ame. Isso é importante. Tá bom? Vamos para a questão número 2. Diferencie em poucas palavras o teocentrismo e o antropocentrismo. O que é importante nós ponderarmos? Vamos lá para a resposta, então? Bem, a questão 2 é muito simples. Você pode colocar o teocentrismo, Deus é o centro de tudo, e o antropocentrismo, o homem é o centro de tudo, tá bom? Se você colocou alguma coisa nesse sentido, beleza, parabéns. Mas vamos lá. O teocentrismo é o sistema onde Deus, Theos em grego, estaria no centro do mundo. E o antropocentrismo é um conjunto de ideias onde o homem representa a figura central nos campos da cultura, ciência, sociedade, e é a principal referência para o entendimento do mundo. Preste atenção. Nós já colocamos essa questão ao longo dessa aula. O que é importante nós vermos? Que tanto o teocentrismo quanto o antropocentrismo são visões de mundo, né? Que, por sinal, mais do que nunca, estão presentes nas nossas práticas religiosas. Em muitas denominações religiosas, você tem um acento muito grande no discurso teocêntrico. É a vontade de Deus. E também existem denominações religiosas que já, de certa forma, no seu discurso teológico, doutrinário, trabalha a dimensão também do ser humano, como aquele que tem opções, que deve realmente verter todo o bem-querer de Deus, né? E isso vai ser muito importante para você fazer o seu devido discernimento e também repensar os paradigmas e, por que não, o que a gente precisa mudar como pensamento, como paradigma de vida, tá bom? Meu caro aluno, minha cara aluna, muito obrigado e vamos que vamos juntos construindo a educação.